Prof. Alex Nina ensina, então vamos falar de impostos. Vimos em aula anterior que políticas que fixam preços muitas vezes prejudicam aqueles que pretendem ajudar. Então, o exemplo da aula anterior foi do salário mínimo. Quando o governo estabelece um salário mínimo, ele acaba causando desemprego. E assim acontece também com outros produtos. Quando o governo tenta estabelecer o mínimo, isso acaba prejudicando mais as pessoas do que ajudando. Isso no geral, tá? Então, só que o problema é que existem pessoas que claramente precisam de ajuda, como os pobres. Será que o governo pode fazer algo por essas pessoas, da pessoa que passa fome, pessoa que não tem abrigo, enfim? O que é que os economistas liberais apontam como seria a medida mais eficiente? A transferência direta de renda condicionada. Tá? Isso aqui é o que foi a base do programa Bolsa Família, que é um programa que tem reconhecido sucesso no Brasil, embora muitas vezes pense que não seja uma política liberal, mas de fato é uma política liberal, porque a primeira pessoa a defender isso abertamente no mundo moderno foi o Milton Friedman, que é o, o economista mais famoso da escola de Chicago, que é uma das escolas liberais modernas. E por que a gente está querendo explicar isso aqui em relação a outras políticas? Existem duas formas de transferência de renda, isso eu estudei na minha tese de doutorado, que é a transferência direta e indireta. A indireta é quando o governo ele decide o que a pessoa tem que fazer, o que a pessoa precisa. Então, parece óbvio para algumas coisas, por exemplo, educação básica. Então, o governo vai lá e paga a educação básica e oferece educação básica para as pessoas. Saneamento básico também, moradia, enfim, parece ser itens básicos que o governo, ao invés de dar dinheiro para a pessoa ir atrás, não, ele oferece um serviço próprio de terceiro, enfim. O Bolsa Família é a lógica justamente do governo dar dinheiro na mão das pessoas e depois as pessoas vão atrás ali das suas necessidades básicas. Então, é bem intuitivo pensar que o governo toma decisões melhores do que as pessoas, porque essas pessoas pobres são mais carentes e têm menos estudos, enfim. Então, a ideia de que elas precisam ser protegidas do Estado, inclusive na escolha de suas decisões. Parece que fazer sentido, mas o que o Milton Friedman falou é que isso não acontece porque o governo não vai saber qual é a necessidade principal de uma pessoa, ou pelo menos não vai saber mais do que elas mesmas. Então, por exemplo, teve uma política antes do Bolsa Família, ainda na gestão do Lula, a primeira gestão, que foi a política do Fome Zero, que o governo dava cesta alimentar, não sei bem como funcionava. E o Fome Zero não teve tantos resultados positivos como o Bolsa Família. O Bolsa Família já tinha algumas iniciativas ali, mas antes, né, como o Bolsa Escola, enfim, e se juntou tudo no Bolsa Família. E essa transferência ela é condicionada, o que significa que para você receber ela, você precisa de certas condicionantes. No caso do Bolsa Família, é que os filhos dessa família frequentem a escola e também tirem notas boas, tá? Não repitam de ano. E teve impacto positivo na educação também esse programa. Então, você transferindo direto o dinheiro para as pessoas vão saber gastar mais, apesar de certo preconceito, dizer, o pobre não sabe o que quer, mas as pessoas vão saber o que são as coisas básicas. E, por exemplo, no Chile, o governo não oferece escola pública. O que o governo faz é uma bolsa para que pessoas pobres se matriculem nas escolas privadas que acharem melhor. Tipo como o ProUni tem no Brasil para educação superior, lá no Chile tem para a educação básica. E os índices do Chile de educação são os melhores da América Latina. Então, parece que essa política, de fato, de transferência direta de renda, ela tende a trazer mais resultados positivos. Só que, assim, independente se a política é de transferência direta ou transferência indireta, o governo vai precisar de recurso. Seja para ele bancar os bens e serviços, para ele comprar os bens e serviços e distribuir para as pessoas, seja para ele distribuir o dinheiro diretamente para as pessoas de forma condicionada. E esses recursos só podem vir através dos impostos. Daí, uma das importâncias dos impostos, a gente vai discutir mais sobre isso em outra aula. E a gente vai começar a estudar os impostos sobre a ótica da elasticidade do mercado. Então, a situação é a seguinte: o governo quer estabelecer um imposto de 50 centavos sobre o sorvete, seja lá qual finalidade ele vai usar esse recurso. E a pergunta é: quem deve arcar com os impostos? Os consumidores ou os vendedores?
Aí ele vai cobrar de quem está consumindo ou de quem está vendendo o sorvete. Vamos analisar os dois casos. Então, imagine os impostos sobre vendedores. Quando o governo estabelece uma lei que o vendedor tem que pagar o imposto para comercializar o sorvete, isso vai aumentar o custo de produção, como se aumentasse o preço de insumo. Porque agora ele vai ter que pagar sempre 50%, 50 centavos para ofertar o sorvete no mercado. Isso vai deslocar a curva de oferta, que é essa aqui, para a esquerda. E aí você vai deslocar a curva de oferta até o ponto em que a diferença de preço em relação à curva de demanda fique 50%. Percebam, o preço de equilíbrio de mercado era R$ 3,00 e se vendia 100 quantidades de sorvete, antes do imposto. Não vai aumentar para R$ 13,50. Por quê? Parte desse imposto os vendedores vão arcar, vão meio que financiar, enquanto que parte vai ser repassada para os consumidores. E percebam que aqui eles vão repassar para o consumidor, o novo preço do sorvete vai ser R$ 13,30. Então eles repassam para o consumidor 30 centavos, enquanto que 20 centavos vai ser custo que os vendedores vão assimilar. Só que nem todos os vendedores vão assimilar esse custo. Alguns vão achar que o negócio não fica mais viável aumentando em 20 centavos o custo de produção. Por isso que a quantidade de sorvete ofertada vai diminuir. Então, no novo equilíbrio é esse aqui, esse ponto. 90 unidades para 13,30. Tá, o 2,50 ele toca aqui esse ponto de 90 quantidades na antiga curva de oferta, tá? A nova é essa laranja aqui. Então, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Tá? Antes o equilíbrio estava em R$ 3,100 unidades, agora o equilíbrio foi para 13,30 e 90 unidades. Então, esse aqui é o novo preço. O tamanho do mercado diminui. O tamanho do mercado a gente multiplica o preço pela quantidade. Então, antes era 300, 3 vezes 100. Agora passou a ser 297. E aí a gente tira a conclusão que quando o bem é tributado, a quantidade vendida diminui. Essa é a conclusão. E o tamanho do mercado também diminui porque parte dele vai para o governo. E assim, embora o governo cobre dos vendedores, eles repassam aos consumidores uma parte que é os 30 centavos. Tá? E outros 20 centavos são pagos efetivamente pelos vendedores. Impostos sobre compradores. Então vamos analisar a situação que o governo cobra imposto sobre os compradores. O que acontece nessa situação? A curva da demanda vai para a esquerda. Então a curva da demanda é essa. Se o sorvete está mais caro, a demanda se desloca para a esquerda. E aí vai encontrar oferta nessa nova curva laranja aqui, no preço de R$ 2,80. Só que preste atenção uma coisa, esse é o preço que você está comprando o sorvete do vendedor. Só que você vai ter que pagar mais 50 centavos para o governo de imposto. Então o preço efetivo que você vai comprar o sorvete vai ser o R$ 3,30 e vai ser vendido a 90 unidades. Se vocês pararem para pensar, voltarem aqui no slide anterior, a situação vai ser exatamente a mesma do imposto sobre os vendedores. Olha só, os resultados são os mesmos. A única diferença é quem é responsável por recolher imposto. Então, na situação em que o consumidor tem que recolher o imposto, vai acontecer o seguinte: você vai chegar, é como se tivesse uma caixinha para recolhida de imposto do sorvete. Você vai chegar na sorveteria e vai pedir seu sorvete e vai estar vendendo a R$ 2,50 ele. Só que para você fazer o pedido, você paga R$ 2,50 para o vendedor e 50 centavos você coloca na caixinha que é para o governo. Ou seja, você pagou R$ 13,30. Quando é tributado sobre o vendedor, o que vai acontecer? Você vai chegar na mesma sorveteria e o sorvete não vai estar a R$ 2,80, vai estar a R$ 3,30. E aí você paga R$ 13,30, o vendedor pega 50 centavos do que você pagou e coloca para o governo. A única diferença é que na primeira situação você paga direto e na segunda passa pelo vendedor. Mas, no fim, o resultado é o mesmo. Tá? Então, não há essa discussão de em quem vai incidir o ônus do imposto. Sempre o mercado vai fazer com que o ônus ele seja dividido. Mas a pergunta é por que ele não foi dividido de forma igual? Por que nesse caso os consumidores tiveram que pagar 30 centavos e os vendedores tiveram que pagar 20 centavos?
E a resposta é porque a curva de demanda dos compradores é menos elástica. Então, olha só, se a gente analisar essas curvas de demandas aqui, a do vendedor é mais elástica do que a do consumidor. Lembrando que a elasticidade ela é maior quanto mais horizontal for a curva, mais próximo do horizontal for a curva. Então, essa curva aqui, ela é mais inclinada para cá, para baixo, né? Esse ângulo aqui acaba sendo menor. Então, quanto menor esse ângulo aqui, mais elástica é. Então, significa se você tem baixa elasticidade, se você é inelástico, você não tem muito como se adaptar. Como os compradores não têm muito como se adaptar nesse exemplo, eles vão ter que arcar com mais custo, maior ônus do imposto. Então, sempre lembre uma coisa, imposto começa com I e vai incidir de forma mais acentuada para o lado mais inelástico, que também começa com I. Essas aqui são as referências dessa aula, principalmente o livro do Mankiel, Introdução à Economia. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.